Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de Tiago, capítulo 1. E, como eu já tinha dito, dividimos esse capítulo em 3 mensagens, 3 reflexões para nos conectar com o Senhor. O estudo de hoje denomina-se Salomão, do reinado à ruína. E vamos ler o livro de Tiago, capítulo 1, versículos do 1 ao 18. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, o desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Verso 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Para o nosso estudo de hoje, queremos destacar o versículo 5 e depois o 13, o 14 e o 15. O versículo 5 diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A partir desses versos, podemos nos remeter a um exemplo contido no Antigo Testamento, do rei Salomão, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 1. Já adiantamos que não vamos entrar em detalhes acerca do livro em questão, pois futuramente faremos o estudo lá dos livros do Antigo Testamento, principalmente o livro de 2 Crônicas. Vamos somente pincelar a respeito de alguns fatos sobre o personagem para explicarmos os versículos que estamos estudando aqui no livro de Tiago. Resumindo, então, o primeiro capítulo de 2 Crônicas, o rei Davi morre e, a seu pedido, seu filho Salomão assume o trono de Israel. A Bíblia diz que Deus estava abençoando Salomão desde o início do seu reinado, até que em uma certa noite o rei tem um sonho, onde Deus aparece e pergunta o que ele gostaria de receber dos céus. Salomão, por sua vez, pede sabedoria para governar o povo de Deus com excelência. O Senhor exalta a escolha de Salomão e decide lhe dar, além da sabedoria, bens, riquezas e honras como nunca ninguém obteve ou obteria após ele, pois Salomão poderia ter pedido qualquer uma dessas coisas, mas escolheu cumprir a sua missão de rei da melhor forma possível. É interessante ressaltar que, milhares de anos depois, o irmão Tiago relata exatamente isso em seu livro, que se precisamos de sabedoria, podemos pedir a Deus que nos dá livremente e de boa vontade, que foi o que aconteceu com Salomão.
que a partir dali iniciou uma era majestosa no trono de Israel, como relata o restante do livro de 2 Crônicas, bem como os livros que o próprio rei chega a escrever posteriormente. Mas podemos notar uma certa diferença na escrita dos livros de Provérbios e Cântico dos Cânticos, que também pode ser chamado de Cantares de Salomão, para com o livro de Eclesiastes, ambos escritos pelo rei Salomão. Certa vez eu vi uma pregação que devemos admirar o autor de Provérbios, mas desconfiar do autor de Eclesiastes. E infelizmente eu concordo com essa fala, pois claramente Salomão usara sua sabedoria de formas distintas em cada fase de sua vida. O livro de Provérbios contém inúmeros segredos para o sucesso, para uma vida bem-sucedida e para uma vida de paz com Deus. O livro de Cânticos, os Cânticos, contém um texto romântico, palavras de amor de um marido para sua esposa, de uma esposa para o seu marido, e podemos até interpretar como palavras do Senhor para seus filhos ou para a igreja. Já no livro de Eclesiastes, Salomão traz a mensagem de que tudo é ilusão, de que a vida é como correr atrás do vento. O rei Salomão, em sua velhice, já não tinha mais aquela alegria pela vida, mas exatamente o contrário. E foi justamente nessa época que ele escreveu o livro de Eclesiastes, mais ali para o fim da sua vida. E a razão para isso nós veremos a seguir. Mas primeiro eu quero ler os versículos 13, 14 e 15 de Tiago, capítulo 1, que diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido, tendo o desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora, retornando à vida de Salomão, que corrobora com esses versos, no livro de 1 Reis, capítulo 11, relata que Salomão, já em sua velhice, tomou para si mulheres estrangeiras, que Deus já o havia proibido de fazer. Era um pecado abominável aos olhos do Senhor. E a Bíblia ainda vai dizer que ele casou-se com 700 mulheres e 30 concubinas. Concubinas seriam uma espécie de servas, mas que também poderiam ser esposas do rei. E por serem mulheres estrangeiras, elas já vieram enraizadas com uma cultura de cultuar outros deuses e induziram Salomão a cultuar também, caindo assim na tentação. Tentação essa que gera o mau desejo, conforme estamos aprendendo, que dá a luz ao pecado e, consequentemente, leva ao afastamento de Deus e à morte. Agora uma pergunta para a nossa reflexão. Como o homem mais sábio que já existiu foi capaz de morrer distante da presença de Deus? Porque é justamente isso que a Bíblia nos relata, que o fim da sua vida, que os seus últimos dias foram assim, cultuando a outros deuses, cometendo um pecado abominável e inaceitável contra Deus. Salomão nos deixa esse exemplo amargo de que mesmo pedindo sabedoria a Deus, e nós precisamos fazer isso para cada etapa da vida, devemos vigiar para não cair nas tentações deste mundo, pois o fim é sempre o mesmo. Inclusive para o homem mais inteligente da história, o fim é o mesmo, a morte. Que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus nesse dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.